Irmãos, vamos para a palavra de Deus. Amém. Quantos estão com desejo, com sede de ouvir a palavra de Deus? E eu estou com desejo, com sede de falar a palavra de Deus para os irmãos. E confesso aos irmãos que é uma palavra que Deus tem falado comigo nesses dias. O pastor Eduardo falou aqui sobre esse problema do coronavírus, que tem deixado muita gente assustada, e nós também ficamos assustados, né, irmãos? Nós temos que nos precaver, tomar cuidado, mas acima de tudo nós temos que entender uma coisa, que Deus é aquele que está no controle das nossas vidas. Louvado seja Deus. E esse dia eu estava meditando na palavra de Deus, e Deus me deu uma palavra no livro de Juízes, no capítulo de número 3. Juízes capítulo 3, enquanto os irmãos procuram, eu vou tomando aqui uma aguinha. Juízes capítulo 3, o versículo é o versículo de número 9. Esse dia eu falei sobre essa palavra, mas eu estava hoje no meu coração, eu estava até pensando em trazer uma outra palavra, mas nesta tarde Deus me inquietou nessa palavra novamente. E se Deus inquietou é porque Ele tem algo e Ele quer falar conosco nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Nos diz assim: mas quando os israelitas clamaram ao Senhor, este levantou-lhe um libertador e os livrou, Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos podem dizer amém? Amém. Meus irmãos, nós vemos aqui que Israel estava entrando agora no período dos períodos juízes de Israel. E a Bíblia aqui no capítulo 3 fala que o povo de Israel, eles estavam na mão do rei Risataim, que era o rei da Mesopotâmia. E eles estavam ali, irmão, já faziam 8 anos debaixo daquele jugo, daquele sofrimento tremendo. E o povo estava no sofrimento porque o povo havia se distanciado, o povo havia feito aquilo que era mal aos olhos do Senhor, esquecendo-se do Senhor, seu Deus. E eles começaram a cultuar aos Balaíns, às outras divindades, e eles se distanciaram do Senhor. E nós vemos aqui que Deus então agora, Ele levanta um homem cujo nome é Otoniel. E Otoniel, você pode ver que Otoniel ele é pouco falado nos púlpitos das nossas igrejas. Ele não é muito lembrado. Mas quando você vai estudar a história deste homem, chamado Otoniel, nós temos lições profundas para aprendermos e aplicá-las nas nossas vidas. E nós vemos aqui que ele foi o primeiro juiz de Israel, e ele era sobrinho de Caleb, e o seu nome, Otoniel, tinha um grande significado. Porque naqueles dias o nome tinha muito valor, e hoje também não é diferente. O nome, ele traz em si um grande peso, e o nome Otoniel significa leão de Deus. E nós vemos que entre meio àquela situação em que Israel estava passando de baixa, de escravidão, por 8 anos, Deus precisava levantar uma pessoa com qualidades espirituais. E nós vemos aqui as qualidades que Otoniel tinha, eram muitas, mas nesta noite eu quero me deter apenas em uma delas. Nós vemos aqui, lendo a história, a vida de Otoniel, esse primeiro juiz de Israel, nós vemos aqui, irmãos, que este homem, ele tinha uma vontade imensa de vencer. Louvado seja Deus. Veja bem, Otoniel, ele tinha sede de ser um vencedor.
Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero contextualizar esta palavra para nós aqui hoje, aqui em Josso. Nós estamos aqui nesta noite, um grupo de pessoas, que todos vocês, quando tomaram uma decisão de sair lá do Brasil, do país aonde vocês estavam, aonde vocês deixaram pai, deixaram mãe, deixaram irmãos, deixaram amigos, deixaram o conforto, o aconchego familiar, dentro dos seus corações pairava o desejo: eu vou para o Japão e eu quero vencer na vida, eu quero procurar melhora para a minha família, eu quero dar aquilo que os meus pais não me deram, eu quero dar para os meus filhos. E isso foi que motivou vocês saírem da sua pátria Brasil e vir para o Japão. Não foi isso, meus irmãos, que naqueles dias pairaram nos seus corações esse desejo de vir para cá para ser um vencedor? Porque jamais você sairia do Brasil pensando: eu vou para o outro lado do planeta e eu vou para lá e eu sei que eu vou ser um derrotado, eu sei que eu não vou alcançar os meus objetivos. Você nem sairia da tua casa, de forma alguma você ficaria lá. Mas se você veio para cá, é porque você tinha um propósito no seu coração. Talvez hoje, devido às intempéries da vida, às situações que vem acontecendo com você, com a sua família, ou que está acontecendo com você, fez com que esta chama viesse se ofuscar dentro de você. Mas eu quero dizer nesta noite, louvado seja o nome do Senhor, que Deus, através do Espírito Santo, Ele vai fazer renascer, Ele vai fazer novamente este desejo de ser um vencedor, de ser uma vencedora, aleluia, brotar nesta noite, e você vai sair daqui da maneira melhor do que você entrou quando crê nessa palavra nesta noite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Otoniel, ele tinha sede de ser um vencedor. Quando o seu tio Caleb chegou a ele e lançou diante dele um desafio de conquistar a cidade de Kiriat Sefer. Irmãos, não era fácil vencer aquela cidade com todo o seu poderio bélico, mas se ele não se retrocedeu diante daquele desafio colocado diante dele, quando o seu tio Caleb lançou sobre ele aquele desafio. Otoniel, ele não perdeu tempo. Não, irmãos, nós não estamos vivendo dias em que nós vamos ficar perdendo tempo com coisas efêmeras, perdendo tempo emprestando nossos ouvidos para palavras desanimadoras. Quem sabe você tem ouvido emprestado o seu ouvido para palavras desanimadoras. Não, o seu tempo deve ser precioso diante do Senhor, para aquele propósito que Deus tem para com a minha vida, para com a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Se prepare nesta noite, que Deus, Ele vai renovar as suas forças nesta noite. Otoniel, ele não temeu diante daquele desafio, e ele não perdeu tempo. E sabe o que aconteceu? Ele venceu aquele grande desafio. Juízes capítulo 15, 16, 17 narra, e nós vemos aqui e aplicamos nas nossas vidas também. Louvado seja o nome do Senhor, que as pessoas que têm vontade de vencer, elas não temem os desafios. Ela não teme os desafios. Oh, glória a Deus. Quem sabe você fala assim: pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando, o senhor não sabe o que eu tenho que enfrentar a semana que vem, o senhor não conhece o que está acontecendo dentro da minha casa. Eu estou aqui, mas eu estou aflito, porque o desafio é muito. Mas a Bíblia diz que o Senhor, na nossa vida, nós saltaremos muralha. Louvado seja o nome do Senhor. Se o Senhor estiver em nossas vidas, e eu sei que Ele está, porque nesta noite eu sou privilegiado de falar com um público que tem um Deus poderoso nas suas vidas, porque foi Ele que te trouxe aqui nesta noite, através do Espírito Santo de Deus. Ele te trouxe aqui para você ouvir esta palavra para a sua vida. Louvado seja Deus. Deus quer fazer você um vencedor, e às vezes aquele que é vencedor não significa que às vezes ele não tem baixa.
Não, irmãos, às vezes nós temos baixa na nossa vida, às vezes nós nos entristecemos, às vezes nós choramos, às vezes nós nos prostramos, mas a Bíblia diz que uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós faremos menção no nome do nosso Deus. Ele está aqui nesta noite, e através do Espírito Santo Ele está falando: filho, minha filha, eis que te tomo pela tua mão e te ajudo, louvado seja o nome do Senhor. Se passares pelas águas, elas não te submergirão, e se passares pelo fogo, nada vai acontecer contigo, porque Deus, Ele está com você, Ele vai passar com você. Você pode estar dizendo: pastor, a luta está muito grande, eu não estou conseguindo, parece que o Senhor me abandonou. Não, Deus não nos abandona em hipótese alguma. Ele está com você, minha irmã, Ele está com você, meu irmão, nesta noite, e Ele quer que você novamente lembre-se das coisas que Ele prometeu para você. Lembre-se de quando você aceitou Jesus como Salvador. Lembre-se de quando Ele falou através de sonho, através de profecia, através de revelação. Você pode ter se esquecido, mas Deus não se esquece das suas promessas, e as promessas de Deus estão de pé. Alguém pode falar: você não vai vencer, você não vai conseguir. Isso aconteceu comigo. Quando Deus, no ano de 2004 para 2005, eu estava na minha casa dormindo numa madrugada, 10 horas da madrugada, Deus me arrebatou o espírito, e o Senhor me trouxe aqui no Japão. E eu vivia aqui no Japão, irmãos, e eu andava no meio da casa dos japoneses, e eles falavam Nihongo, e eu entendia perfeitamente o que eles estavam falando, e eu falava em português, e eles entendiam o que eu estava falando. Irmãos, eu estava caminhando numa praia tão branquinha areia, e eu olhava para o mar, aquilo estava aqui numa piscina, água parada, e o meu pastor estava ao meu lado andando, e eu de terno e gravata, e o pastor de terno e gravata, e eu falava: mas como que pode nós estar no mar andando em terno e gravata? E quando eu olhei para o mar, uma roda gigante, enorme, se levantava e começava a rodar, e havia vários nomes de cidade que brilhavam como aquelas letras fluorescentes. E quando eu olhei do meu lado, meu pastor já não estava mais, era só eu, e eu vi aquela letra bem forte que brilhava escrito Japão. E eu fiquei olhando, e aquela roda gigante novamente afundou nas águas, e eu acordei naquela madrugada. Ali no quarto era uma atmosfera diferente, algo estava acontecendo. De manhã eu fui tomar café, levantei, minha esposa preparou a mesa, estava a hora de ir para o trabalho, e eu falei para ela o que aconteceu. Eu falei: foi algo muito forte, algo que nunca aconteceu na minha vida. E a partir dali, irmãos, Deus começou a falar que ia me levar para uma terra distante, que eu ia cruzar um planeta, que o Senhor estava me chamando para a obra missionária. E eu me lembro que eu estava na escola teológica, eu estava ministrando aula, e eu contei a experiência. Eu ministrava sobre a história dos hebreus, e eu contava o chamado de Abraão, e naquela aula eu contei o meu testemunho. E uma irmã, esposa de um pastor, ela disse assim: este nunca vai entrar no Japão. E eu ouvi um aluno que estudava, que congregava comigo, e ele disse assim: irmã, eu ouvi o dia que Deus falou em profecia com ele, lá na conferência. Se Deus falou, Ele vai cumprir. E eu tive que fazer de conta que não ouvi aquilo que aquela irmã falou, porque aquilo na hora me entristeceu. Mas eu ouvi esse jovem que disse: eu ouvi, eu estava presente o dia que Deus falou com eles, com a família que ia levar para o campo missionário. Meus queridos irmãos, então às vezes você ouve palavras negativas. Quando você olha para você mesmo, às vezes você vê que você é tão pequeno, que você é tão insignificante, e que jamais você vai conseguir alcançar os seus objetivos. Às vezes você vê a pessoa indo, elas conseguindo, elas vencendo na vida, e quantas vezes até mesmo no ministério você vê a pessoa indo, crescendo, e você fala: meu Deus, todo mundo está indo e eu não estou indo, o que está acontecendo? Acalma-te, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus, Ele está no controle das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então às vezes, diante de grandes desafios, nós ficamos tão
fragilizado, mas nós vemos a vida deste homem chamado Otoniel. Este homem, ele tinha uma sede muito grande de vencer. Quantos estão aqui nesta noite que tem desejo de vencer? Oh, glória seja dado o nome do Senhor. Eu tenho sede, irmãos, de vencer. Eu tenho sede de avançar na minha vida, cada dia mais e mais. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos, a Bíblia fala de Davi. Quem aqui não conhece sobre o rei Davi? Até as crianças na salinha canta e conta a história do rei Davi. Não é verdade? E muitos se lembram de Davi somente naquele episódio, quando ele vence aquele homem de quase 3 metros de altura, aquele Golias, aquele filisteu. Muitos conhecem Davi somente aí. Mas, irmãos, quando você começa a ver a história de Davi, este menino, ele tinha uma intimidade com Deus. Ele tinha um desejo no seu coração de ser vencedor. E ele tinha um desejo de ser um vencedor, que ele era obediente aos seus pais. Ele era um menino que ele tinha um histórico diante de Deus. Ele tinha um currículo diante de Deus. E nós vemos que Davi, agora ele vai lá onde estava no campo de batalha, a pedido do seu pai. Que o seu pai tinha falado, vai lá, vai ver como estão seus irmãos. E ele foi. E quando chegou lá, irmãos, ele foi lá na trincheira. E quando seus irmãos viram, ele olhou bem e falou: preciso ver, eu tenho que voltar, eu tenho que falar para o meu pai que meus irmãos estão bem. Ele poderia ter chegado ali nos capitões da guarda e deixado o que tinha que deixar, o alimento ali, e voltar e perguntar: como é que estão meus irmãos? Está bem, e ir embora. Mas não, irmãos, o vencedor não deixa nada para trás a fazer. Ele vai até o final. Louvado seja o nome do Senhor. E o bom da nossa vida não é o começo nem o meio, mas é o fim. Glória a Deus. É o final de tudo. Oh, glória a Deus. E aí Davi foi. E quando ele chegou lá, ele viu aquele homem que afrontava o exército de Israel. Israel estava embaixo, não conseguia vencer. Era um homem abalizado. Meus irmãos, só a ponta da lança de Golias pesava 7 quilos. A sua armadura, a sua couraça, era quase o peso de Davi. E ele viu aquela ameaça. E ele disse: quem é esse incircunciso filisteu que está afrontando o exército de Israel? Os irmãos dele já imediatamente pediu para que ele se calasse. Ele disse: não, eu irei, pelejarei. Olha que moço animado. Olha que moço que tinha o desejo de vencer, meus prezados irmãos. Ele viu aquela grande ameaça, mas ele tinha confiança no Deus que ele estava servindo. Louvado seja Deus. Aleluia. E ali, irmãos, ele disse: não, eu irei, pelejarei. E ali, irmãos, levaram ele na presença de Saul, que foi o rei escolhido de Israel, mas já estava fora da vontade de Deus. E ele chegou ali todo animado na presença de Saul. E Saul, quando viu o ânimo daquele menino, era o desejo de vencer aquela batalha, Saul mandou buscar a sua vestimenta e colocar em Davi. Agora imagine um pastor de ovelha com uma armadura de batalha. Ele não se sentiu bem com aquilo, tirou aquilo, pegou ali, irmãos, a sua funda de pastor, e ele foi, e ele disse para Saul: olha, eu apacentava o rebanho do meu pai, veio um leão e um urso e tomou uma das ovelhas, arrebatou uma das ovelhas. Eu fui atrás dele e tirei a ovelha, peguei a ovelha de volta, e matei o leão e matei o urso. E assim também será esse incircunciso filisteu. Aleluia. E ele foi lá, irmãos. Ele não precisou imitar ninguém. Deus, ele vai te usar, minha irmã, do jeito que você é. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Do jeitinho que você é, Deus vai usar a sua vida. Porque foi Ele que te fez. Foi Ele que te formou. Louvado seja o nome do Senhor. E ele foi naquela simplicidade. Pegou aquelas pedrinhas e foi. E a Bíblia diz que ele pegou quantas pedras? Quantas pedras? 5 pedras. Muitas pessoas fazem tanta aplicação com essas pedras. Mas se você ler o livro completo, a história, aquele gigante, ele tinha mais irmãos. E Davi certamente falou: se vier os outros, ele vai cair também. E ele foi, irmãos. E ali o exército ficou olhando, porque antigamente a batalha era em campo aberto. E lá vem Davi, irmãos, andando. E lá na frente estava aquele gigante. E o povo
Quem sabe algum falava agora, mais um que vai morrer. Não vai conseguir. A diferença é muito grande. Um homem de quase 3 metros, Davi, um adolescente, é mais um que vai morrer. E o gigante vinha se engrandecendo, achando que era o tal. Davi disse: tu vens com lança e com espada, mas eu vou a ti em nome do Senhor. E sabe o que aconteceu? Foi uma pedrada só. Irmãos, geralmente quando alguém leva uma pedrada na testa, ela cai para trás com o impacto. Ela vai cair para trás. Mas o texto diz que aquele gigante caiu com a sua cara no chão. E ali, irmãos, todo aquele povo viu que havia um Deus em Israel. Glória a Deus. A Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Deus quer apenas de nós nesta noite que nós tenhamos o desejo de vencer. Glória a Deus. Se você tem o desejo de vencer, é com você que Deus está falando nesta noite. Você vai sair daqui nesta noite com a sua vitória nas tuas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos aqui, irmãos, que pelo fato de Otoniel ser um moço que tinha o desejo de vencer, ele venceu a batalha. E depois de toda a batalha vencida, vem a recompensa. Louvado seja Deus. Tem muitos crentes que querem ter vitória na vida, mas não querem lutar para vencer. Deus disse para Israel: olha, Josué, aí está a terra é de vocês, mas agora vocês têm que conquistar. Oh, glória a Deus. Deus te trouxe para esta nação. Levanta a tua cabeça nesta noite. Deus levantou a igreja, oh glória a Deus, para que nós levamos a sua palavra às pessoas necessitadas. E você tem uma mensagem vencedora dentro de você. Você tem uma mensagem de ânimo para aqueles que estão desanimados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E nós vemos aqui o resultado da conquista de Otoniel. Como recompensa por ter vencido aquele desafio, Otoniel tornou-se genro de Caleb. Casou-se com a Caça, sua filha, a filha de Caleb. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos aqui, irmãos, na palavra de Deus, somente os vencedores recebem o prêmio. Louvado seja Deus. Somente os vencedores, somente aqueles que lutam, somente aqueles que têm desejo de vencer, vai ganhar o prêmio. Louvado seja o nome do Senhor. Todo ano aqui no Japão tem essas maratonas, assim como também no Brasil tem a maratona de final do ano. Meus irmãos, às vezes eu vou andando com os carros pelas as avenidas, as vias do Japão, e às vezes eu encontro pessoas correndo, e aquelas pessoas, elas estão correndo porque elas estão treinando, porque elas vão disputar uma corrida. E muitos desses atletas às vezes se abstêm de até mesmo alimento, se abstém de festa, vai dormir cedo, faz tudo, irmãos, para disputar um dia apenas, que é o final do ano nesta maratona. Mas eles passam os 364 dias treinando dia e noite, se abstendo de determinadas alimentações, para se manter o seu corpo físico, porque eles pretendem vencer aquela maratona. Mas lá, irmãos, somente leva o prêmio aquele que chega em primeiro lugar. Mas aqui não. Aqui a questão não é aquele que vai chegar em primeiro lugar, não. Louvado seja Deus. Aqui a Bíblia diz que todos aqueles que chegaram até o final vai receber o prêmio. Louvado seja o nome do Senhor. Teve uma Paralimpíada aí que chamou a atenção do mundo, quando uma das atletas vinha correndo, irmãos, e lá no final ela sofreu um acidente e ela caiu. E quando ela caiu, a sua companheira parou. E ali, irmãos, pegou ela pelo braço e foi indo até romper a fila de chegada. E aquilo chamou a atenção da mídia mundial, porque ali, irmãos, aquela pessoa, ela não se importou de chegar na frente, mas ela quis ajudar. Oh, glória a Deus. Quem tem desejo de ajudar é um vencedor e vai ajudar o seu companheiro que está do seu lado. Aquele que está fraco, ele vai falar: anima, vem aqui, eu vou te ajudar, eu vou orar por você. Deus vai te ajudar. Deus, ele está contigo também, minha irmã. Deus está contigo também.
porque o negócio aqui, quando Jesus vier buscar a sua igreja, e ele vai vir, irmãos, eu hoje estava falando para uma pessoa que estava perguntando acerca disso que está acontecendo. Eu disse: minha irmã, leia capítulo 24 de Mateus. Fome, peste e terremoto em várias partes do mundo. Jesus, ele falou sobre os sinais que aconteceriam antes da sua vinda. Nós, como igreja do Senhor, meus irmãos, a igreja que vai ser arrebatada não é uma igreja derrotada. Não, a igreja do arrebatamento é uma igreja militante, é uma igreja triunfante, é uma igreja vencedora. Louvado seja Deus. Jesus está às portas, ele virá buscar a tua igreja. Glória a Deus. Mas somente receberão, aleluia, o prêmio, o galardão, aqueles que forem vencedor. No livro de Apocalipse, capítulo 21, 7 diz: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Oh, glória a Deus. Como é que está o teu ânimo nesta noite? Como é que está o teu ânimo nesta noite, minha irmã? Como é que está o teu ânimo nesta noite, meu irmão? O Senhor está aqui para te ajudar. O Senhor está aqui para te fortalecer. Otoniel, ele possuía uma vontade tão grande de vencer a vida, e as suas conquistas não se limitaram somente por ali. Não, irmãos. Otoniel, ele libertou Israel, e nós vemos que por causa daquele homem chamado Otoniel ser uma pessoa que tinha um desejo tão grande de ser vencedor, que a paz reinou Israel por 40 anos. Glória a Deus. Será que os irmãos estão me entendendo? Será que vocês estão entendendo nesta noite? O vencedor, onde ele está, irmãos? A paz. Onde tem vencedor, existe paz. O vencedor, ele é promotor de paz. Louvado seja Deus. Ele é promotor de paz lá na fábrica onde ele está trabalhando. Ele é promotor de paz na igreja onde ele está congregando. Louvado seja o nome do Senhor. E Otoniel trouxe paz no meio do povo por 40 anos. Louvado seja o nome do Senhor. Otoniel, ele tinha uma intimidade com o Espírito do Senhor. No livro de Juízes, capítulo 3, versículo 10 diz: veio sobre Otoniel o Espírito do Senhor. Veio sobre Otoniel o Espírito do Senhor. E nesta noite, que Espírito do Senhor é este? É o Espírito Santo de Deus. Esta palavra, ela está entrando nos corações nesta noite. E ela não voltará, como diz a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Ela realizará aquilo pela qual ela foi enviada. Ela não voltará vazia. Essa palavra, ela tem uma direção hoje para os corações que estão aqui. Esta palavra, ela veio para o meu coração nesta noite, e ela tem direção para muitas pessoas que estão aqui nesta noite. Pastor Marcelo não sabe como que você saiu da tua casa, como que você veio para a igreja hoje. O pastor Eduardo não sabe o que está passando na sua vida, os pensamentos que você tem pensado em parar, em voltar, em desistir. Mas nesta noite Deus vem trazer o renovo aqui nesta noite. Você que não fala mais em línguas estranhas, que foi batizado e foi batizado com o Espírito Santo, Deus, ele quer te renovar nesta noite. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Otoniel, ele tinha intimidade com o Espírito do Senhor, e esse Espírito do Senhor está sobre nós nesta noite. E quem é que nunca pensou em parar? Quem é que nunca pensou em desistir? Quantas vezes eu já pensei, irmãos, mas quantas vezes eu fui orar ao Senhor e ouvi a voz de Deus dizendo: não é hora de parar, não é hora de retroceder. Deus não tem prazer, irmãos, naqueles que retrocedem. Não, mas nesta noite Deus conhece a sua limitação. E o poder de Deus, ele vai se aperfeiçoar na sua fraqueza, na sua limitação. O poder de Deus nesta noite, ele vai se aperfeiçoar na tua vida. Louvado seja Deus. Se você crê nesta palavra, o Senhor nesta noite está falando com você. Ele quer te renovar. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala de vários homens que viveram uma vida
e foram vitoriosos, vencedores, mas todos eles passaram por grandes lutas, por momentos de incompreensões. Quantas vezes você é incompreendido? Quantas vezes você é perseguida? Quantas vezes você é perseguido? Jesus passou por isso também. Jesus foi abandonado pelos seus próprios discípulos. Uma certa vez Jesus estava no momento próximo da sua crucificação, e ele já sentiu o gosto amargo do cálice de sofrimento. Sabe o que ele fez? Ele pegou 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Vão comigo para o Getsemane, ou Getsemane. Vamos orar. Vamos orar. E diz que Jesus chegou ali, irmãos, deixou aqueles discípulos. E aí eu gosto dessa expressão, que Jesus deixou ele e foi um pouquinho mais para frente, mais para diante. E ele foi. E quando ele chegou, e ele estava orando, e ele tinha uma agonia, uma tristeza tão grande dentro dele. E ele orava e dizia: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não faça a minha vontade, faça a sua vontade. O desejo, Jesus homem, era retroceder diante daquela situação. Mas ele, a Bíblia diz que ele aprendeu uma coisa aqui nesse mundo. A Bíblia fala que ele foi obediente, e obediente até morte, e morte de cruz. E ele ia lá onde estavam os seus discípulos. Eles estavam adormecidos, e Jesus falava: vocês não podem velar comigo nem mesmo uma hora. E Jesus deixava eles ir novamente. A Bíblia diz que o seu suor se transformou em gotas de sangue. E quando Jesus orava, o Senhor mandava anjos do céu para o confortar. Deus, nesta noite, através do Espírito Santo, está trazendo conforto nesta noite. Glória a Deus. Você vai vencer. Você vai vencer porque eu estou com você. Não é pelas suas capacidades, não. Não é pelo seu conhecimento, a sua sabedoria. José foi vendido pelos seus próprios irmãos, jogado numa cisterna, levado para o Egito, vendido como escravo, acusado injustamente, preso injustamente. Mas lá no cárcere, ele interpretou o sonho do padeiro e do copeiro. O copeiro voltou para servir o rei, e José disse: ó, lembra de mim quando você estiver lá. Às vezes você não fala assim: olha, você viu? Fulano cresceram, nem olha mais para mim. Você viu? Ninguém está me olhando mais. Ei, calma. Você está querendo receber o galardão aqui na terra? Porque tem um que está vendo, e ele não te perdeu. O seu olhar está sobre você. Sempre esteve sobre você, está sobre você nesta noite. Ele está te olhando. Ele está escrevendo a sua história. O inimigo, ele tentou colocar um ponto final na sua história, mas Deus continua escrevendo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te trouxe nessa nação para vencer. O Senhor disse para Josué: Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Aonde pisar a planta do seu pé. Dentro da cultura hebraica, essa passagem tem um peso tão grande, porque aonde colocar a planta do seu pé, isso aí é sinal de possessão. Nós não estamos pregando aqui confissão positiva, nada disso, mas existe bênção de Deus sobre a tua vida, que elas ainda estão de pé. Deus não anulou, Deus tem bênção sobre a sua vida. Glória a Deus, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. Final. No período de Otoniel, a terra ficou em paz por 40 anos, por ocasião da sua administração. Quem tem Espírito Senhor torna-se um promotor de paz. E nesta noite Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou a dou como o mundo a dá. O que é que está tirando a tua paz, meu irmão? O que é que está tirando a tua paz, minha irmã? Os desafios, as ameaças. Aquele que está conosco é maior do que aquele que está fora.
aquele que está conosco, embora nós temos que nos precaver, nós sabemos disso. Mas, irmãos, Deus é maior do que coronavírus. Deus é maior. Eu já recebi diagnóstico, o pastor Eduardo sabe disso, já dei testemunho. Eu já recebi diagnóstico desanimadores dos médicos aqui do Japão. Você vai ter que voltar para o Brasil, você vai ter que fazer hemodiálise. Os dois rins funcionando menos de 40%. Cabelo caindo. O médico disse: você vai ter que voltar. Se tiver que fazer hemodiálise, você tem que voltar para o Brasil. Minha esposa chorando na madrugada. Eu disse para ela: você não chore mais. Não quero ver você chorando. Você vai orar por mim. Eu não prego para a igreja que Jesus, nós temos que confiar em Jesus. Se eu prego para a igreja e os irmãos passam, eu também estou sujeito a passar. E eu estou preparado. Eu estou preparado. Você tem 2 filhas e serve um Deus Todo-Poderoso. Você sabe o que você tem que fazer. Se Deus me levar no Japão, eu vou ser lembrado pelos meus parentes, netos, bisnetos, tataranetos. Eu tive um avô que tombou no campo missionário, morreu fazendo a obra missionária. Oh, glória a Deus! Alguém falava: volta, volta, volta para o Brasil, vem embora, vem embora. Como já estão falando aqui, irmãos, tem gente que está achando que o Japão está se acabando. Vem embora. Cuidado aí. Não, irmãos, Deus não me trouxe aqui para ir embora como um derrotado. Não, Deus te trouxe aqui para ser uma vencedora. Deus te trouxe aqui para você ser um vencedor. Posso pedir orar pela igreja, irmão? Vamos ficar de pé, irmãos. O horário já está passando aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero orar por você. Até quem mora mais longe aqui sou eu hoje, né? Glória a Jesus. Mas eu quero orar. Eu quero convidar você, que Deus falou com você nesta noite, e você acha que nada está dando certo na sua vida, ou que nada vai dar certo na tua vida, eu quero que você saia do teu lugar e venha aqui. Nós queremos orar por você com imposição de mão. E hoje todas as correntes vão cair por terra. O inimigo ele vai ter que recuar mais uma vez. O inimigo vai ter que bater em retirada outra vez. Porque o Senhor está falando nesta noite. Deus ele está levantando nesta noite um exército de vencedores. Louvado seja o nome do Senhor. Creia nesta noite que Deus vai te levantar você com poder e grande glória nesta terra. Louvado seja Deus. E eu peço ao nosso pastor, o sobrinho do irmão Marcelo, pastor Marcelo, pode chegar perto, irmão. O altar aqui está fumegando, viu? Está gostoso aqui o clima. Irmão, mas está uma chama gostosa. Não tem medo não. Vem mais perto, chega mais perto do altar. Pode encostar ali, isso. A lenha, quando ela está bem juntinho, aí com o fogo pega mesmo. Quando você vai fazer o churrasco, você não gosta de juntar bem o carvãozinho perto do outro. O carvão vai lá para o canto, você puxa para cá, vem para cá. E é assim que Deus está fazendo nesta noite. Vamos orar, irmãos. Vamos orar.